O que um escritor faz? Parece uma pergunta simples, mas se a resposta for simples na cabeça de vocês, então eu vou pedir para vocês pensarem um pouquinho mais, porque talvez seja um pouco mais complexo do que isso, talvez não. Na maioria das vezes, com certeza é. Podem existir todo tipo de escritor por aí, escrevendo apenas o que é um nicho, sobre um nicho. Às vezes sobre a vida pessoal deles, com nomes diferentes, coisas simples, mas o que um escritor faz, o que os grandes escritores, que são reconhecidos com obras como o melhor da literatura mundial, fizeram, não é algo simples, não é algo tão simples como dizer, escreve. Uma única palavra. O que um escritor faz? Ele escreve. E sem querer lacrar pra cima de ninguém, sem querer dar uma despertalhão pra cima de vocês, mas talvez seja realmente mais complexo do que apenas escrever, apenas inventar uma história. E como eu disse, alguns escritores escrevem sobre nicho, sobre algo tão redondo e completo e pequeno, enquanto que outros fazem algo realmente grande, um pouco diferente do que um cineasta faz, um pouco diferente do que um músico faz. Só que o escritor, ele desenvolve uma narrativa sobre uma leitura. O escritor, antes de escrever, ele lê. E o que ele lê, essencialmente, mas basicamente, e é a estrutura de qualquer livro, é a própria sociedade. E em níveis diferentes. Se nós pegarmos George Orwell, a leitura que ele faz é praticamente política. Ele faz uma leitura política, ele escreve sobre essa leitura política, e ele desenvolveu livros como A Revolução dos Bichos e 1989. E a leitura dele e o que ele escreve sobre essa leitura dele é uma tentativa não, mas ele tenta pegar uma substância e tornar ela sólida. Sobre o quê? Sobre algo futuro, sobre uma profecia, tornar sólido na obra dele uma visão de um futuro baseado nessa leitura política dele, de que tudo de alguma forma tende ao domínio político, aos políticos tentarem dominar a sociedade, a mente das pessoas e tudo mais. Por outro lado, Tolstói tem uma leitura da sociedade que é a nível social, é sociológico e sobre níveis de, como nós podemos dizer. Bem, pegando, por exemplo, Guerra e Paz, a leitura dele é essencialmente sobre níveis hierárquicos na sociedade, sobre pessoas ricas e pessoas pobres. Mas, essencialmente, se nós pegarmos Ana Karenina, é sobre uma elite. É a visão dele da elite e, em parte, da hipocrisia, traição e tudo isso, o amor e traição. Então, existe um nível pessoal e sempre vai haver. Porém, se nós pegarmos Dostoiévski, a leitura dele é muito mais ampla da sociedade. E os níveis que ele busca é sempre do direito, que ele criticou tantas vezes, por exemplo, a forma de tortura, porque na Rússia da época dele não existia pena de morte, mas existia uma forma de tortura, que era enviar as pessoas para os trabalhos forçados. Enquanto que em Os Demônios é uma leitura sobre... é o livro Profecia, justamente. É quase que em certo nível George Orwell, só que George Orwell ele trabalha em cima de uma profecia, uma utopia, é a profecia de uma utopia, que talvez chegue algum dia, que ainda não aconteceu. Só que quando Dostoiévski faz a leitura dele, social, e ele descreve nos Demônios toda a estrutura base de uma revolução comunista, do grupo dos nihilistas que tentam incutir a revolução deles em uma pequena cidade, no contexto do livro, se torna justamente a estrutura da revolução comunista que iria evoluir mesmo depois da morte do autor, e que se tornaria todo o aparato político da União Soviética. Então, o que um escritor faz é isso. É uma leitura, até mesmo psicológica. Dostoiévski tem livros que buscam também, como Tolstói, a leitura social, socioeconômica, como também a leitura psicológica da época dele, o que está acontecendo na cabeça das pessoas.
E é essencialmente isso que um escritor faz, é a leitura a níveis da sociedade. E existem níveis de interesse. Um escritor pode ter um nível de interesse político, como um nível de interesse socioeconômico, como um nível de interesse psicológico, ou no campo do direito. E é isso, não é apenas escrever, é ler o que está acontecendo no seu país, é o que está acontecendo com as pessoas. É a níveis, pode ser macro, como o todo da sociedade, ou micro, como o que está acontecendo com uma pessoa só, a nível psicológico. Então eu espero ter... Eu fiz a pergunta, eu respondi, mas eu espero que vocês tenham entendido a minha resposta. Boa noite.